Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso primeiro N-Voice, um programa diferente que faz uma conexão entre Brasil e Estados Unidos, direto da terra do Tio Sam. Vai o meu amigo Eduardo. E aqui no Brasil, numa terra muito distante, onde nada é perfeito, fala o seu amigo Kleber, que vai estar com esse programa nintendista para toda a galera que curte a Nintendo, né? É isso aí. No programa de hoje vamos começar com o lançamento do 3DS. Toda a percussão que teve, toda a trajetória do 3DS até os dias de hoje, né? A decadência inicial e o seu levantamento durante a queda de preço, né? Vamos focar nas principais notícias e falar aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos fazer um apanhado histórico rápido do que aconteceu, né, com o 3DS desde o lançamento dele, né, até a situação como ele está agora. Então, para quem lembra, assim, ou não lembra, né, ele foi, na verdade, oficialmente anunciado pela primeira vez em março de 2010 pela Nintendo, né, porque parece que na época, umas semanas antes, ou nos dias, assim, vazou a notícia por um jornal japonês, né, da máquina. Então acho que eles acharam por bem anunciar de uma vez, né? Na época falaram pouca coisa, disseram só que era um videogame, um portátil que ia ser capaz de te dar imagem 3D sem uso de óculos, né? O que era uma novidade. Também é bom lembrar assim, né, que nesse, se não me engano, no ano anterior, né, bem poucos meses antes, a gente estava na febre ainda do Avatar, né, do filme que jogou 3D nas alturas, assim. Então tava todo mundo, essa coisa do 3D era assim, né, todo mundo melindrado com a ideia, né. Depois disso a gente foi ver a máquina oficialmente pela primeira vez na E3 aqui nos Estados Unidos em junho de 2010, quando o Iwata subiu ao palco e mostrou, né, o brinquedinho lá. Depois disponibilizou o pessoal da imprensa jogar, né. Na época estavam esperando que saísse no final do ano, né, de 2010, mas parece que teve uns atrasos na fabricação e tal, e só acabou saindo aqui nos Estados Unidos em março. Se não me engano, no Japão saiu um mês antes, em fevereiro de 2011. Né? Portanto, o 3DS acabou de completar 3 anos de vida agora. Né? E a primeira coisa assim, que chocou um pouco foi que a Nintendo resolveu setar o preço da máquina para $250, o que muita gente achou que era caro demais. E aí eu não sei se vocês lembram, mas em janeiro ou fevereiro de 2011, a Sony anunciou o Vita, inclusive anunciou o preço, os mesmos $250. Verdade seja dita, né? Em termos de hardware, o Vita está num outro patamar, assim. Então muita gente ficou preocupada, falou, poxa vida, né? Esse preço está muito salgado para a máquina que ele é, né? E de fato, assim, né? O lançamento não foi dos mais tranquilos. Dos melhores, né? O lançamento não ficou abaixo do esperado, assim. Primeiro que eu acho que não tinha nenhum grande jogo da Nintendo no lançamento. Eles lançaram com o que? Foi Nintendogs e Steel Diver. Tinha mais alguma coisa? Não lembro mais. Isso, tinha um jogo de carro lá, tinha aquele então, mas submarino lá. Da Nintendo mesmo, Skydiver, mas o Steel Diver, né? Mas acho que da Nintendo mesmo não teve mais nada, né? E muita gente achou que os jogos que estavam disponíveis no lançamento não eram lá essas coisas. Eu pessoalmente eu gostei muito, assim, eu joguei muito Ridge Racer, muito Street Fighter 4, mas enfim, o pessoal sempre espera que máquina da Nintendo tem que sair com franquias fortes da Nintendo, né? E tem que mostrar porque o 3D veio também, né? Eu acho que
não tinha um jogo que Cara, chamasse muito. eu acho que o Steel Diver mostrava bem. É? Mas eu joguei ele, é engraçado que eu joguei ele depois. Eu acho que ele mostra legal, assim, não só o 3D, como a coisa do motion control Aham. no 3DS. Só que é que ele, justamente, o problema é que ele não é um jogo muito. Não tem um apelo muito forte, eu acho, né? Ele usa É, bem esses recursos, mas é um jogo simples, é um jogo de um apelo assim meio. Acho até não, que. não tinha o carisma Nintendo, né? Não tinha, De não, personagens, é. essas coisas que Sim, atrai todo o público japonês e americano. exatamente. Não é uma franquia muito. Não era, quer dizer, é uma franquia totalmente nova, né? É, E teve outros problemas também, né? Se a gente for lembrar, né? Não sei se vocês lembram, mas quando saiu, ele não tinha absolutamente nada de rede, né? O Nintendo Network não existia ainda, né? é Não verdade. tinha eShop, não tinha nem web browser, não tinha absolutamente nada de rede nele, né? E as vendas ficaram abaixo do esperado, bem abaixo do esperado. O que E isso levou fosse. em média um ano, eu acho, né? Ficou um ano e meio, eu acho, nesse marasmo, né? Não Não, chegou a tanto. não, foi muito rápido. Foi Não, foi. Não, tá certo, eu tô viajando. Foi 6 meses, eu acho que eles menos de já 6 meses a Nintendo fizeram o corte, né? fizeram o corte. O preço foi reduzido em julho, porque a máquina saiu em março, em julho já tinham reduzido, mas o anúncio, se não me engano, foi feito em junho. Portanto, abril, maio, questão de 3 meses, a Nintendo já anunciou que ia reduzir o preço drasticamente, né, de 250 para 170 dólares. No Japão foi mais drástico ainda. No Japão foi de É, 25 mil ien para 15 mil ien. Então, foi assim, um negócio absurdo, quase caiu pela metade do preço, né? é. É, eu acho que eles estavam querendo lucrar muito em cima da novidade 3D, né? É porque Era uma se. coisa exclusiva que tinha para a plataforma Mas sabe o que eu portátil, acho? né? Eu acho que a venda fraca do 3DS, na verdade, foi uma surpresa para todo mundo, inclusive É, para analista, porque 3D, até antes do lançamento, era assim, só o que se falava, né? Era a coisa quente do momento. é. E se você olhasse trackings de tendência na internet e tal, o negócio do 3DS estava pegando fogo. Tinha analista falando que, prevendo assim, que a máquina ia vender 200 milhões, etc. E E foi. aquele tinha aquele negócio também, né? De tu, porra, tu não usar óculos, né? Aquele, isso aí te dava te trazia uma curiosidade muito grande em cima do 3D do aparelho, né? É Não verdade. precisar usar o óculos, né? Quem jogou os previews da E3 e tal foram super favoráveis na época. Então foi meio surpresa, assim, a coisa não vendeu. Mas enfim, aí para os que pagaram, né, os 250 nesses 3 4 meses aí de lançamento, né, eu fui um deles, né, que eu peguei a máquina no dia que saiu, a Nintendo ofereceu lá um programa embaixador, né, e deu de graça 20 jogos de Virtual Console, né, 10 do NES e 10 do Game Boy Advance, né, e Uhum. enfim, então eu baixei eles todos na minha máquina. Os do Game Boy Advance, inclusive, são exclusivos até hoje, né? Aham. Só quem era desse programa embaixador que conseguiu, que tem esses jogos hoje, porque o Game Boy Advance não é oferecido no Virtual do console do 3DS até hoje, né? Acho que agora vai começar a vir esse aí. Eu não sei se foi anunciado nada com relação a Game Boy Advance. Eu acho que o Game Boy Advance está saindo, Pra curiosamente, no Wii eShop. U. No Wii U. Pra eShop. É, Mas creio que mas eles vão anexar a eShop também do 3DS, né? Acho que seria isso é uma uma coisa que eu, bobeira, não. isso é uma coisa que eu acho assim, que eu não entendo da Nintendo, que é essa coisa de os Virtual Consoles serem todos Separado. separados. A gente tem 3 plataformas com Virtual Console, né? O Wii, o Wii U e o 3DS, e basicamente se você quiser o mesmo jogo, nas 3 você tem que comprar o jogo 3 vezes, né? Eu acho É, meio... eu acho que eles não tinham noção do que. Acho que eles não tinham assim em mente já assim, anexar as duas plataformas. Acho que ele não foi projetado para isso. E com o tempo eles se sentiram na obrigação de anexar contas, né? Então, mas isso eu acho que é um problema que eles têm que resolver ainda, porque a questão é, tudo isso é investimento por parte do usuário. Você compra um jogo, né? Hoje, por exemplo, no 3DS, você compra um negócio online, como é o Virtual Console, né? Você espera, né, que o seu investimento
vale a pena, assim. Quando sair o sucessor, o que vai acontecer? Hoje a gente não sabe. Assim, eu vou ter direito a ter esses jogos no sucessor? É verdade. Não tá muito claro, né? Vai ter que Agora ter uma ponte, né? eu acho que eles estão alinhando a coisa aí, que eles unificaram, por exemplo, o sistema de conta, né? Eles acabaram com esse bendito Friend Code, né? E parece que agora estão usando o Nintendo Network ID, tanto no 3DS quanto no Wii U, que eu já acho assim que é uma tremenda evolução, né? Mas vamos ver. Isso. Bom, vamos lá, continuando. Então a gente teve o corte, né? Foi em julho de 2011, né? No ano seguinte, exatamente um ano depois, em julho de 2012, os caras soltaram o 3DS XL, né? O grandão, né? O tamanho, a tela 90% maior, né? É verdade. Num preço bem razoável de $200, né? Eu acho assim. Aliás, eu acho hoje, eu acho que ele, se você comparar os preços de 170 e $200, eu acho que sou muito mais o Excel, mas a não sei que, claro, né? Tem a desvantagem talvez do tamanho, que não é tão fácil de carregar no bolso, mas para mim que já passou dos 40, assim, e a vista já não é mais aquelas coisas, né? Uma tela maior com certeza ajuda. Que mais? E agora, o ano passado, tivemos o 2DS, em outubro, né? Já preparando para o Natal. A ideia era oferecer uma opção mais voltada para a criançada, né? Que ou não se importa ou não pode usar o 3D, porque eles não recomendam para crianças menores de 7 anos, tal. E também aproveitando o lançamento do Pokémon, né? Do XY, então eles resolveram lançar essa máquina. Aqui saiu por 130, né? O 2DS. Jogaram fora o 3D, jogaram fora a câmera 3D também. O formato mudou, né? Aquele formato de concha, né? Que vem desde do Game Boy Advance, do último modelo lá. Eles tiraram fora e puseram uma máquina que é flat. E aí eu não sei se vocês viram essa máquina aberta, né? É muito interessante porque na verdade eles economizaram também numa outra coisa que a gente olhando assim não fica tão aparente, né? Apesar de ele ter duas telas, como o 3DS normal, internamente é uma tela só no 2DS. É uma tela inteiriça, né? De ponta a ponta, que só o plástico em cima faz a divisa. Isso, a borda do plástico em cima que divide as duas telas. Inclusive eles colocaram um protetor plástico na tela de cima, porque na verdade a tela toda é sensível ao toque, né? Então eles fecharam a tela de cima para impedir que você toque nela. É igual aquela demonstração que mostraram dos jogos do DS, né? No gamepad do Wii U, né? Não sei se vocês viram alguma coisa parecida, mas mostraram um vídeo de uma demo de alguns jogos, onde ele dividia a tela com um traço no meio e com uma canetinha tu jogava vários jogos, né? E na tela em cima ficava só o padrão do DS e embaixo o toque, né? Isso foi, eu acho que essa abordagem do 2DS vem agora pro gamepad com seus jogos que vão ser lançados de DS, né, na eShop. Não tem data ainda, acho, definida. Né? Não tem data definida. E eu acho que também ficou bem anatômico, assim, porque ele foi desenvolvido para crianças mesmo, né? Até para quedas, assim, ele ficou mais leve. Sim, também, sim. Né? O peso ficou melhor para segurar, até porque criança, que querendo ou não, dói muito, machuca o pulso, né? E ele ficou mais largo e mais leve, né? Eu, pra falar a verdade, eu comprei um, mas eu devolvi na mesma semana. Eu sou honesto que eu não gostei, assim, mas enfim. É totalmente diferente e estranho. Né? Ele tem uma cara de coisa furreca, mas... Mas eu não sou o público para essa máquina, né? Então, assim, eu estou criticando, mas por outro lado, eu não acho que eu seja o público pro 2DS, né? Eu prefiro o Excel, mas enfim. Mas eu entendo, né, que para criançada, para os pais que não querem pagar muito, é uma opção, acho que muito bem legal. E tem o filho que é arteiro, gosta de deixar as coisas jogadas, e ele é bem resistente, né? Com certeza. Bom, e a gente tá falando de 3DS e 3D, né?
Então, lembrando, assim, na história da Nintendo, que na verdade o 3DS não foi a primeira experiência da Nintendo com 3D, né? Na verdade, teve outros dois produtos que a Nintendo lançou, chegou a lançar comercialmente, em que ela usava 3D, os dois não deram certo comercialmente, né? O primeiro, muito pouco conhecido no Ocidente, né? Porque só saiu no Japão, é o que chamava Famicom 3D System. Basicamente era um óculos 3D pro Famicom, que é o NS, o Nintendinho japonês, né? Esse óculos, ele funcionava exatamente como quem já viu, né, o do Master System, exatamente a mesma coisa, né? Ele na verdade ele usa cristal líquido, mas é só um shutter, ele só fecha o olho, né? Ele não projeta a imagem no óculos, né? A imagem na verdade está na TV. O que ele faz ele fecha em sincronia com a TV o olho esquerdo, depois ele abre o olho esquerdo e fecha o direito, né? E na TV ele exibe a imagem que é para ser vista no olho esquerdo e no olho direito, e fecha o outro olho correspondente via o óculos, né? Então você tem a ilusão de uma imagem 3D na TV. Funciona bem, dá uma impressão de que flica um pouco. Eu tenho um aqui, na verdade já brinquei, mas funciona exatamente como o do Master System, né? Não foi sucesso na época, acho que saiu uma meia dúzia de jogos para ele e ficou nisso mesmo. E o outro, bem mais famoso, né, foi o Virtual Boy, que saiu se eu me lembro bem, em 95, acho. Um ano antes do Nintendo 64, né, e que é considerado um dos grandes fiascos da Nintendo. Na época esse eu lembro. Então, na época foi super criticado, tal. E aí é engraçado, assim, porque eu sempre achei uma máquina super bacana, assim. Eu tenho um na minha coleção aqui, eu adoro, assim. Eu acho que foi uma pena, assim, que não saiu não deu tempo de sair muita coisa para ele, mas eu sempre achei que era uma máquina divertida. O pessoal reclama muito de dor de cabeça, eu nunca tive problema, mas eu também não tenho problema com 3D. Eu sei de gente que reclama de problema com 3D, que tem dor de cabeça, etc. Então, enfim, né? Eram equipamentos que agregavam também um preço, né, um valor a mais, né? Acho que tanto no desenvolvimento quanto na máquina, né? Sim. Olha, inclusive ele tinha uma especificação muito boa, ele tinha uma CPU de 32 bits, ele não era uma maquininha fraca não, né? Ele só tinha a questão do display, que assim, eles na época, para tentar economizar, eles usaram um display LED que só tinha vermelho, né? Na verdade é uma linha de LED vermelho que se projeta via um espelho, né? E é assim que ele funciona. Então tem gente que especificamente, talvez até por causa da cor vermelha, né, não consegue se acostumar assim com ele, mas eu sempre achei uma máquina super divertida. E tem uma outra coisa que ele inovou na época, né, pouca gente lembra. Ele tinha ele não era analógico, né, mas ele tinha duas cruzinhas, né, já prevendo a coisa da movimentação em 3D. Então é uma coisa que hoje, né, toda máquina tem, né, para dois direcionais. Mas na época era uma novidade, assim, ninguém tinha feito isso antes, né? E ele tinha. As especificações, né, técnicas do 3DS, que nunca foram liberadas oficialmente pela Nintendo, mas que o pessoal descobriu eventualmente hackeando a máquina, né? Sabe-se que ele usa um processador ARM11 dual-core, tem uma GPU que chama Pica 200, que mais ou menos do nível de um GameCube, um pouco abaixo assim disso. Tem 128 MB de RAM. Vamos pôr assim, só para comparar, por exemplo, os videogames da geração passada, PS3 e coisa, tinham, se não me engano, 512 MB, então é bem razoável. Ele tem 6 MB de RAM de vídeo, né, onde ele usa para renderizar a imagem, tinha um DSP de processador de som, ele tem 1 GB de memória flash interno para carregar programas que você faz download, tem um slot de SD card, e tem uma porta de infravermelho atrás, que muita gente acha que não sabe nem que existe ou nunca nem reparou, assim, mas é usada, por exemplo, no CirclePad Pro. Ele usa para conversar. Ele é um meio termo, né, de gerações, quando tu pega os portáteis da Nintendo, né? Acho que ele faz uma agregação entre, tipo assim, o GameCube e o 64, né? Acho que ele faz um
Eu Quem diria que joga ele, os jogos, ele dá uma ênfase entre os dois, como se fosse alguma coisa paralela àquilo ali, né? eu acho que ele fica em termos de capacidade, eu diria que é uma boa descrição. Acho que ele fica mais ou menos entre esses dois caras, tecnicamente. Bom, que mais que a gente sabe dele? Alguns dos recursos que ele tem. Ele tem uma câmera 3D, né, na parte de fora. Infelizmente essa câmera tem uma resolução super baixa de 640 por 480. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás eu tive a minha primeira máquina digital que tinha exatamente essa resolução. E para os padrões de hoje é assim, infelizmente é uma resolução baixa demais É verdade. para fazer alguma coisa de aproveitável, mas enfim, né? Dá para fazer, também não sei nem se o pessoal sabe disso, porque veio num update depois, acho que muita gente nem deu muita bola, mas ele faz vídeo 3D também, além de tirar foto, né? Ele tem um recurso no editorzinho de vídeo dele dá para fazer stop motion, né? Que é você fazer um filminho usando basicamente fotos, né? Então você pode fazer, sei lá, pôr alguma coisa em cima da mesa, aí ele tira uma foto, aí você, sei lá, faz essa coisa se mover um pouquinho para um lado, Vai ele tira mudando. outra, aí vai mudando e você É tem uma. bem divertido. É divertido, é. Fizeram até na época que soltaram isso, fizeram uma competição por aqui para ver quem que fazia o filme mais criativo e tal. Uhum. Ele tem o eShop, né, que saiu, como a gente falou, na verdade ele saiu meses depois só, saiu em junho de 2011, 3 ou 4 meses depois que a máquina lançou, disponibilizaram o eShop. Hoje o eShop acho que tá bem legal, assim, eu pessoalmente gosto, satisfeito. Ele tem um browser, né, que saiu junto com o eShop, que eu não sei nem se É o alguém... navegador, né? Que Para é... quem é leigo, é o navegador do. Isso, é o navegadorzinho dele, que, diga-se de passagem, é bem limitado e fraquinho, assim, e curiosamente não dá sequer para entrar no site da própria Nintendo com esse negócio assim. Eu sei porque É, eu já tentei outro dia e é lento demais, fica assim, não dá para usar. é E não, frustrante. é frustrante e não suporta flash, né? Ou seja, coisa do tipo, acho que YouTube, essas coisas ele não consegue mostrar. Tinha um serviço que já saiu com a máquina, que era o Nintendo Video. Eu não sei no Brasil, aqui fez algum sucesso por causa de uma série que tinha chamado Dinosaur Office, que eram uns dinossauros de massinha, que se passa num escritório. Eu não sei se alguém chegou a ver essa série. Aqui Aqui, não foi muito comentado aqui não, pelo. aqui fez muito sucesso, assim, eu acho engraçadíssimo, assim, eu entrava só pra ver esse negócio. O resto dos vídeos eu sempre achei meio bobo, assim, acho que ele coloca 4 vídeos por semana, né, e depois eles tiram na semana seguinte, não dá nem pra você acessar mais. Hoje, acho que o ano passado ficaram disponíveis serviços de vídeo, né? Então, de novo, eu não sei se está disponível no Brasil, mas aqui tem Netflix, que é um serviço de stream, né? De vídeo. O Netflix tem aqui. O YouTube, né? Todo mundo conhece. E aqui tem um serviço que é conhecido aqui, que é o Hulu Plus, que basicamente um streaming também, tipo Netflix, só que eles são especializados em série de TV. Aqui já não Eu... tem essa. Não funciona. É que como mais? aquela. É como, tipo assim, são. Eu acho que são aplicativos mais regionais do que Sim, com globais, né? certeza, porque, por exemplo, o Japão eu sei que não tem esses caras, são outros serviços, etc. Tinha uma aplicação que eu gostava muito, que era o Swapnote, que você podia mandar mensagem escrita, desenhos, tirar até foto e mandar e trocar entre usuários, né? Eu trocava isso com algumas pessoas que... eu tinha algumas pessoas na minha lista de amigos, tal, a gente trocava mensagens, comentava de jogos novos. Infelizmente, os caras desativaram a porcaria do serviço o ano passado, em outubro, porque descobriram que a criançada estava usando para trocar friend code e mandar foto pornográfica, sei lá o que. Se abrir brecha aí pra galera, Então, eles não aí... perdem tempo, né? O WhatsApp que o diga. Pois é. Solução da Nintendo desativa. Então, desativaram, infelizmente, o serviço. Tinha o Mi Maker, né, que já era uma coisa que veio lá do Wii. A novidade é que você podia usar a câmera, né? Funcionou com você, Kleber? Você tentou usar isso para fazer o seu Mi? Ou você importou? Não, aqui não.
Eu não cheguei a usar, não. Não, eu tentei usar quando eu peguei, né? Que a ideia é assim, ele é a mesma coisa do Wii, só que ele tem a opção de você pode usar a câmera, tira uma foto de você e o software transforma a foto no seu Mi automaticamente. Ah, sim, 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 sim. No Mi, no 3DS eu não tentei, mas no Wii U eu fiz e ficou terrível. Ficou medonho. Pois é, o meu também não funcionou, então eu usei o meu Mi antigo. Ah, tem o que a gente comentou, né, que a rede, finalmente a Nintendo criou um serviço de uma estrutura de rede centralizada que é o Nintendo Network. Isso estreou com o 3DS, né? Agora também é usada no Wii U. No Wii U eles criaram o conceito de ter o Nintendo Network ID, que é basicamente você ter um apelido, né? E aí Isso. acessar via esse apelido, nome de usuário. Finalmente não ter mais que usar o tal dos friend codes. E agora isso no ano passado também passou a valer pro 3DS, que eu acho bem legal. Bom, Melhorou bastante, né? aí vem assim, Mas tem um único problema, é agregado ao aparelho ainda, né? Ele não é uma coisa, sim, uma conta continua. unificada, né? Ele, na verdade, você não pode logar, né? Você não loga de uma máquina e acessa a sua conta, né? Ele continua Isso. amarrado Ao aparelho, né? ao aparelho, né? Infelizmente. Aliás, eles não resolveram até hoje o problema de você migrar conteúdo de um Wii U para outro, né? É verdade. Você não pode trocar o seu Wii U, senão você perde tudo que você comprou. É. Bom, Mas vamos ver, se Deus quiser, um dia eles chegam lá. um passo por vez, É. Street Pass, pra mim é o meu, acho que é o recurso mais legal que teve com o 3DS, assim, é o que eu mais uso ainda até hoje, né, que é Uhum. você poder sair com ele na rua e eu não sei no Brasil se funciona muito bem, porque imagino que a quantidade de pessoas talvez não seja Aqui é só em feiras mesmo, quando tem. e até porque eu fico imaginando que no Brasil você sair com o 3DS no bolso não deve ser das coisas mais Até hoje, recomendadas. aqui eu encontrei uma pessoa só jogando no ônibus. Isso foi bem no lançamento, cara. Depois eu nunca mais vi ninguém. É, Esbarrei com um guri na rua. é. Com um Olha, acredite se XL. quiser, acredite se quiser, acho que um ano atrás eu tive no Brasil e eu saí com o meu 3DS pendurado e eu fiz no Street Pass, cara. Aham. Ok, É, sorte. foi. Mas aqui, Vou tentar o meu, ver se consigo. eu saí com ele pendurado. Andar com ele Bom, na mochila. mas foi em São Paulo, né? É, Não sei como é que não são nos outros estados. Mas enfim, eu gosto, assim, eu acho um recurso super legal. Eu acho super legal quando você chega em casa, abre o negócio lá e né, tem a luzinha verde lá dizendo que fez um tem Street bastante Pass. novidades. É sempre legal. E aqui começou um serviço ano passado chamado Street Pass Relay, em que você tem uns que eles chamam de hotspots, são uns locais, certas lojas, Sim, sim. né, redes, coisas, que oferecem um serviço em que se você passar com o seu 3DS por lá, ah, ele guarda a informação do seu Mi, do seu usuário, lá com eles, e aí depois se um outro usuário passar, ele recebe essa informação como se tivesse feito um Street Pass normal. Legal. Fica as informações Fica. guardadas ali Então na. fica mais fácil, né, de fazer É. Street Pass. Então, e ele guarda até 6 usuários, os 6 últimos. Então quando você Uhum. passa, você pode fazer até 6 Street Pass de uma vez só. E ele vai substituindo o novo usuário que chegou pelo mais antigo, né? Exatamente. É Aí de bem vez em quando interessante. eles fazem também teve um outro evento que eles fizeram. Eu me lembro de um final de semana, eu não sei se fizeram mais vezes. Porque eles fizeram uma coisa muito interessante, que eles fizeram esse mesmo processo do relay, mas eles fizeram a nível nacional aqui. Então os pontos de hotspot estavam trocando informação entre si. Então você, por exemplo, passava e fazia Street Pass, só que com gente de outro estado. Legal. É, isso foi bem legal. Eu me lembro assim que foi. Eu fiquei os 2 dias assim, andando para tudo que é lugar com o meu 3DS para poder pegar isso aí. Bom, outra coisa que eu acho bem legal é o Mi Plaza, né? Onde você, na verdade, recebe a visita dos Mis de fora, via Street Pass, né? Mas além disso é o lugar onde tem os minigames lá, né? É. Tem os puzzles para você juntar as peças, você vai trocando, né, com outros usuários. E aí
não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que saíram novos jogos, né? Agora tem um monte de joguinho que você pode comprar. Japão feudal, e tem um outro que é de uma casa mal assombrada lá que você tem que fazer Street Pass para receber para que você possa entrar em novos cômodos da casa e tal, e para ir investigando a É casa bem e tal. legal. E tem o Find O, Me, que acho que é o mais famoso, né? Que você tem que salvar aham. você mesmo, que é bem legalzinho. A carta também, as funções da carta eu achei bem criativas. Uma Ah, coisa muito verdade. diferencial, muito legal. É verdade. Aqui saiu, bom, deve ter saído em todo lugar, né? Mas teve mais um jogo desse tipo que aquele. Como era o nome do jogo? Era também um Kid Spirit. Icarus também teve, né? O Kid Icarus, é verdade. Kid Icarus também trouxe uma coleção de cartas, né? Que infelizmente aqui nos Estados Unidos, pelo menos, não parou, né? Não lançaram, veio algumas cartas na caixa. Acho que o Clube Nintendo deu um pacote de caixas. Acho que teve algumas outras promoções que deram mais alguns lugares, mas não completou. A coleção inteira no Japão, acho que são 200 e poucas cartas. Porra, É, a gente infelizmente ficou a ver navios. fazendo navios. É. Seria bom se pudesse comprar nos barzinhos da esquina. Igual álbum de figurinhas da Copa. Então, isso eu não entendo, né? Assim, os caras têm como ganhar dinheiro e às vezes acho que eles não fazem muita questão, né? Mas enfim. Eu acho que é o que o próprio Satoru tá abordando agora nessas últimas declarações dele, né? Tentar abranger o comércio dos mascotes, né? No caso da Nintendo, mas mundialmente, né? Eu acho que ele deu uma indireta a isso aí, jogar mais os produtos em outras linhas, né? Não Aham. só jogos. Aliás, por falar nisso, eu vi uma notícia ontem, eu não sei se você viu, que eu achei interessantíssima, que parece que o Pokémon vai ser o mascote oficial do time japonês na Copa do Mundo agora. E isso, eu também É, andei lendo sobre isso. É bem pois é. interessante. E já, inclusive deve fazer já parte dessa iniciativa, né, de licenciar os. Sim, sim, acho que na Inglaterra também vai sair no McDonald's lá, né? Pois é, Um né? brinde os mascotes. Aqui já saiu. Aqui saiu há 1 ou 2 anos atrás essa linha de brinquedo. É aqui que só sai a naba da Disney. O resto não vem mais nada. Pois Ou é. então a Monster High aí da vida. É. Fazer o. Mas vamos ver o que deu aí de jogo bom aí nesse início. Acho que foi basicamente o Ocarina of Time, né? Teve o Cave History, Fire Emblem, que espetacularmente eu acho que Sensacional, é. é sensacional. Super Mario, o 3D Land, foi um jogo, né, que também deu um diferencial legal, o 3D é muito bem feito também. Sim. E o jogo é muito bom. É. E Zelda, né, cara, esse Between Worlds, eu não cheguei a desbravar ele ainda, joguei bem pouco mesmo. Olha, eu fiquei surpreso, assim. Que eu acho que ele não só é extremamente bem feito, mas ele quebra algumas convenções que a gente está acostumado de Zelda, assim, né? Eu não vou falar aqui porque acho que eu também não quero estragar. Não sei se todo A mundo já jogou. surpresa. As surpresas, assim. Mas vocês vão ver que, por exemplo, uma das coisas que dá pra falar, assim, que não vai estragar nada, é que ele é bem menos linear do que a gente tá acostumado com os últimos Zeldas, assim, né? Ele te dá uma liberdade bastante grande, assim, de você decidir os dungeons, a sequência que você quer fazer e tal. Onde você quer ir primeiro, né? Onde você quer ir primeiro, assim, eu não vou contar porquê, assim, pra não estragar, mas, né, joguem que vocês vão ver que. O próprio Aonuma falou, né? Teve bastante diferencial, né, nisso aí também, e ele disse que se empenhou bastante no 3D, né, do jogo. E eu acho que ele tá preparando alguma coisa legal aí pro Wii U. O Porque ele próximo continua batendo nessa tecla aí de que verdade. inovação é importante, que é preciso mudar o que a gente está acostumado é, com, a ter com o Zelda e vamos ver. Vamos ver. Isso é assunto para outra Ah, sim, falaremos. N-Voice. É. Bom, e as novidades, né? A gente tem bastante coisa vindo aí também, né? Que a gente conhece, deixa eu ver, que já foi anunciado, né? Talvez um dos mais importantes é o
Super Smash Bros. Novo, né? Que tá vindo aí. Vai ser simultâneo ao do Wii U, né? Sim. Você gostou do estilo gráfico do 3DS? Acho que não é questão do estilo gráfico, acho que ele tem que ser leve também para não sobrecarregar a parte online, né? Acho que ele tem que ter um meio termo ali, né? Fazer um jogo muito pesado, onde nem todo mundo consegue se conectar, assim, quem tem uma conexão baixa consiga aparelhar com outro que tem uma conexão baixa. Acho que tem que ter um meio termo. Eu acho que ele tem que ser acessível para todas as faixas etárias, né? De todas as pessoas no mundo todo, né? Acho que isso aí também eles vê muito esse lado, né? Não lançar algo muito carregado, muito pesado. Acho que o online ele puxa, ele acaba limitando essa parte ainda, né? Globalmente. Né? Pode ser. Se bem que o 3DS tem uma CPU só para rede, né? Isso, Então, mas enfim. Mas eu gostei, o pessoal, eu tenho visto pessoas criticando. Eu gostei do estilo. A gente tem que pensar que a tela, né? Comparado com uma tela de TV, a gente nunca teve um Smash Bros. Em portátil, né? É verdade. O jogo, né? O Smash Bros. Costuma às vezes dar zoom out, assim, os personagens ficam minúsculos, né? Numa tela de TV não é problema, assim, né? Eu consigo olhar e ainda saber lá, aquilo ali é o Mario, aquilo ali mas numa tela de portátil pode ser complicado. Então eu achei que ficou legal a solução deles do contorno, né? Muita gente não gostou. Fazer uma coisa mais cartoon, assim, tal, acho que destaca, fica bom. É uma experiência, vai ser uma experiência muito diferente, né? Acho que ele vai agregar uma coisa diferencial da versão para a mesa. Acho que ele vai ter algum diferencialzinho ali de jogabilidade. Provavelmente. E espero que sim também, né? Porque a gente... Senão não justifica duas cópias, né? A gente sempre quer alguma coisa diferente. É verdade. O que mais tem? Tem o Kirby. Kirby já saiu no Japão. Na verdade, o ano passado. A gente não recebeu ele aqui ainda. Eu ouvi falar bem, assim, né, do jogo. Kirby é um jogo... assim, ele tem os seus odiadores e tem um pessoal que gosta muito, né? Ele é um meio termo. Para japonês, eles amam, né? Kirby. Então, acho que assim, eles agradam muito várias etnias, né? Sim, é que eu acho que o Kirby deve ser um dos personagens mais, vamos dizer assim, infantis, né? Por um lado da Nintendo, né? Então eu imagino que, principalmente aqui no Ocidente, eu acho que o jogador ocidental ele tem certos preconceitos, assim, na minha opinião, com relação a essa coisa, assim. Aliás, eu tenho toda uma teoria sobre isso que eu não vou ficar falando aqui hoje, né? Não é o assunto do dia, assim, mas eu tenho uma coisa assim que eu acho às vezes que o adolescente médio ocidental, ele tem uma coisa de se autoafirmar quando ele está nas cidades. Então ele tem que jogar coisas violentas e qualquer coisa que seja que lembre, vamos dizer assim, coisas que ele via na infância, ele não vê com bons olhos. Aí eu acho que tem certos jogos que são discriminados assim, injustamente, né? Que não levam em consideração a jogabilidade, mas sim o cara tá preocupado, porque o negócio é meio fofinho, sei lá o que. Enfim. Sendo que na década de 80 início de 90 isso era a norma. Febre, isso era a norma. Era uma perfeição de jogo de plataforma. É verdade. Hoje a gente pensar na briga de mascote que tinha na década de 80 e 90, né, a gente dá até risada, né? Assim, era disputando lá quem que era mais legal, se era o Mario ou era o Sonic, né? Quem tinha um golpe mais poderoso, quem andava mais rápido, quem pulava mais alto. Muito sadio e muito legal. Era, né? Mas hoje, infelizmente, a disputa hoje é entre Call of Duty e Battlefield, né? Enfim. Quantos mais? FPS pixels tem na tela? Hoje quem tem mais sangue, né? Quem é mais violento e tal. Tem o Mario Golf, né, também. Dá pra... É verdade. O Mario Golf, na verdade, é engraçado. Esse Mario Golf eu acho que ele atrasou, né? Porque ele era parte do anúncio lá do ano do Luigi, né? O ano do Luigi já acabou e o jogo ainda não saiu, né? Mas... acho que eles tentam pausar meio. Acho que eles fazem uma janela, sei lá, deve ter algum controle de vendas lá que eles acabam adiando essas
Sim, esse lançamento, mas eu acho que o jogo já está completamente pronto. é possível. Tem o Persona também, né, que tá para É verdade, quem é fã do Persona, né? Da série e a 4, Atlus, né, que estava praticamente falida, né? agora é da SEGA. Agora é da Sega. É. Eu achei que a Nintendo ia comprar os caras. Também fiquei bem na. Mas essa parceria entre Nintendo e Sega também eu acho que vai durar um bom tempo ainda. É, parece que a coisa tá Porque a forte. atmosfera da Sega é mais infantil também. Nem tudo. Eu acho que hoje a SEGA é uma empresa bem balanceada, assim, né? A SEGA é dona de desenvolvedora de jogo para PC, de jogo maduro, e vai até, né, sei lá, o Sonic, né? É, A coisa mais. Então eu acho eles bem diversificados. Eu gosto deles hoje, assim. Eu gosto mais deles hoje do que eu acho que eu gostava na década de 90. eles estão se focando em comprar franquias diferentes Pô, para eles variar o cardápio, né? estão comprando todo mundo, meu. Os caras estão ficando Então, fortes. E eles quem sabe um dia tiveram. eles não retornem, né? Não. Tudo é Se possível. fortalecendo aí com franquias, quem sabe um dia eles não Tudo é possível. retornem para a plataforma, né, de mesa. O que eu aprendi na vida é nunca diga nunca, assim, né? Tudo É é verdade. sempre possível. O que mais temos? O professor, né? Ô, E esse professor. jogo eu não joguei, eu posso dizer pra ti que eu Você nunca nunca, experimentei. você nunca jogou Sei como Professor é que. Leito, meu? Nunca joguei. Meu, é maravilhoso. Eu joguei todos. Eu só não joguei, pra falar a verdade, eu não joguei o último ainda, que acabou de sair faz, o quê? 2 semanas. Eu já recebi ele no correio, tá aqui, mas eu confesso que eu nem abri ainda. Eu adoro, assim. Eu, é uma série engraçada, eu acho, né? Que ele é assim, na verdade ele é basicamente Mas ele é um jogo tipo Carmen Sandiego. ele basicamente é um adventure que narra uma história usando quebra-cabeças no meio. Que a verdade seja dita é assim, ó. Se você parar para pensar, os quebra-cabeças quase nunca tem alguma coisa a ver com a história que está sendo contada. Mas quando você joga, ele funciona. É difícil de explicar. Uhum. Então assim, ele vem uma narrativa, parece um adventure daqueles a moda antiga, sabe, de clicar, que tinha no PC, Sim, assim, sim. de apontar e Click and clicar. point and click, né? Que Point eles and chamam. click, é. E, só que aí ele intercala a história com esses quebra-cabeças. Então, por exemplo, os caras estão em algum lugar, aí vão falar com uma pessoa, aí o cara fala assim: a gente está procurando saber de tal coisa. Aí o cara fala assim: eu te digo se você me ajudar aqui com um quebra-cabeça. Aí ele solta um quebra-cabeça, entendeu? E vai fazendo isso, assim. É legal, né? E é incrível, porque na hora que você joga, realmente ele funciona maravilhosamente bem, esse esquema, assim. Você não para pra pensar muito, né, na hora que você tá jogando, que fala assim, porra, mas esse quebra-cabeça não tem nada a ver com a história. Ele não tem mesmo, mas funciona, é divertido, assim. E eu acho que as histórias são super bem contadas, e eu acho que isso ele tem em comum com o Ace Attorney, né, que também é uma outra série tipo Adventure, em que você basicamente, né, tá contando história, né, e aí você Sim, põe sim. isso num universo né, de advogados e cortes e tal. E eu pessoalmente, assim, como eu gosto muito das duas séries, eu estou bastante curioso para ver como é que vai ficar isso aí. Bem, aqui a gente já sabe também hoje em dia como é que tá a, o 3DS em si, né? Tá arrebentando em vendas. Deixou o Vita para trás, né? Que tinha toda aquela analogia que quando saiu o Vita, 3DS ia por água abaixo. Aliás, eles sempre falam isso, né? Que É, quando saiu o PSP também, todo mundo dizia assim, coitadinho do DS, vai. Né, é. a Sony vai acabar. E no E fim. é o carro forte hoje, né? Carro-chefe, no caso, da Nintendo, né? Sim, sim, ele tá. Hoje o 3DS tá com. Tava até dezembro, né? Com 43 milhões de aparelhos vendidos entre, né, na linha E toda. engraçado que o pessoal não tem noção do quanto ela fatura, né, cara, né, com esse 3DS. Que é um equipamento barato de se produzir, creio que Sim, ela tenha lucro ainda em cada aparelho. E fora os jogos, né? São jogos que tem
um orçamento muito baixo, né? Então, com certeza. fatura bilhões e bilhões ali em cima. Hoje eu estava pesquisando, né, o attach rate, né, que o número seria assim o número de jogos por aparelho, né, vendido, né? No 3DS está em 3.6. Esse é o número oficial, né, da Nintendo. Está em 3.6, ou seja, para cada aparelho 3DS que já foi vendido até hoje, cada pessoa comprou 3 jogos. 3 jogos e 3 jogos físicos. Não, dois Virtual Console. Isso na verdade é tudo aí, né? É físico e legal. Então, esse é um número até bom, assim, se você comparar com... É relativamente bom se você comparar com outros portáteis da Nintendo, né? Então, assim, por curiosidade, né, eu levantei outros. Por exemplo, o Game Boy original, o attach rate dele final, no fim da vida dele, foi 4.2. A gente tem que pensar sempre que o attach rate tende a crescer durante a vida do aparelho, porque obviamente as pessoas estão comprando mais jogos, né? Cada vez vai ter mais variedade, a biblioteca vai crescendo, né? Sim, então a tendência é que você no final da vida, né, você começa com, sei lá, um jogo, 2 jogos, no final você vai ter 5, 6 jogos, mais jogos. O Game Boy Advance terminou parecido, com 4.6, né? Agora, o grande sucesso mesmo deles em termos de software foi o DS, que terminou com incríveis 6.2. Eu creio que o 3DS ele vai superar isso aí, mesmo por causa da eShop, né? Acho que a eShop ela vai agregar muito isso aí, né? De tu baixar o jogo, né? Sim. Principalmente jogos indies e jogos do Virtual Console em si. E vai dar uma gama bem maior de jogo e eu tô achando legal, assim, que a gente tá vendo, inclusive, coisas... jogo que seria de prateleira antes, a gente tá vendo no eShop, né? Sim. Aqui, pelo menos, saiu no último Nintendo Direct, no dia, saiu o Inazuma Eleven, que é um RPG japonês sobre futebol, soccer. No Japão é uma febre, assim, né? Faz tempo que tem essa série da Level 5, da mesma que faz o Professor Layton. Sim. E nunca tinha saído por aqui, porque acho que até, inclusive, tem a questão do americano, não é muito ligado em futebol, né? No soccer e tal. E eles lançaram no eShop, que seria um jogo antes que seria de prateleira, mas eles lançaram exclusivamente no eShop, por um preço bem legal, $20. Eu baixei o jogo, é muito legal o negócio. Você começa a jogar aquilo, realmente é viciante. Assim. Basicamente, você tem que montar o seu time. Né? A parte de RPG se passa isso, você tentando achar os jogadores ideais para o seu time. E depois tem uma parte tática, que é durante os jogos mesmo, em que você monta a tática do seu time e tal. Assim, vale a pena. Por $20, assim, é um jogaço. E é exclusivo. 10 horas. Muitas horas de jogo. Muitas horas. E aqui, pelo que eu vi, o público aqui, até a mídia local aqui, foi bem criticado até o jogo. Pelo estilo gráfico, jogo sem muita ênfase, e o pessoal criticou bastante. Né? Assim, mas o pessoal também não experimenta primeiro para depois ficar falando, né? Verdade, porque aqui ele recebeu, no geral, uma boa avaliação. Eu gostei muito, assim. Eu achei que funciona muito bem. Mesmo para quem não é super fã, acho, de futebol, acho que... sei lá, eu gostei. Outro que saiu exclusivo, que é um jogo de prateleira no Japão, e o último Ace Attorney aqui saiu também exclusivo eShop pela Capcom, né? E é maravilhoso, assim. Os gráficos muito melhores do que a versão DS, né? Agora tudo é polígono, né? Os modelos são todos... No DS ele era como se fosse meio jogo flash, assim, né? Animação 2D, né? E agora não, é tudo 3D, então a câmera muda de ângulo e tal, assim, ficou muito bom, as histórias são ótimas e é exclusivo também. Então tá saindo bastante coisa. Eu acho que o eShop tem essas duas facetas, né? Tem abrir as portas para o pessoal indie, né? E ter esses experimentos, esses jogos bem diferentes, assim. E também permite que a gente receba jogo que talvez o publisher, né, a empresa, né, que é dona do jogo, às vezes está hesitante em lançar porque acha que de repente não vai vender muito no mercado ocidental, por exemplo. E é uma maneira de disponibilizar esses jogos. E é o respiro também da empresa, da Nintendo em si, né?
dá um respiro e dá um calendário mais cheio para ela também, né? Com certeza, com certeza. O que mais? A gente tem Virtual Console, tá vindo. é, Hoje tá cobrindo Game Boy Color, Game Gear e Nintendinho, né? Mas a gente É, imagina que no futuro aí vai ter, e eu acho que muita gente deve estar esperando, né? São os jogos de Game Boy Advance no, no 3DS, né? Vamos... é a grande expectativa, né? Que tem uma biblioteca enorme, né? E muito boa, né? E muito boa. Muito É, boa. Game Boy Advance mesmo É. é insuperável, né? Agora eu faço a seguinte pergunta para o É o senhor. Taitorama de mão, é o fliperama da mão. Verdade. Eu faço a seguinte pergunta para a gente fechar. Suas expectativas pro 3DS pro futuro aí? Minhas expectativas são sempre boas, né? O 3DS ele tem seus altos e baixos, assim, tanto de acessível. Ele é acessível para você comprar, mesmo aqui no Brasil, né? E não é tão exorbitante assim. Você pesquisando, você consegue promoções. E os jogos também tem uma variedade enorme, uma biblioteca muito grande. Você consegue jogar os jogos do DS também. Então ele agrega muito mesmo, né? É Fator verdade. câmera, esse Street Pass também aqui não tem tanto, mas para quem mora nos grandes centros, né, tem as feiras que você consegue sempre conseguir novidades para isso aí. Que negócio, cara. Vai vender bastante. Eu acho que ele pode não superar, mas ele vai chegar muito perto do DS. Vai chegar muito perto mesmo, né? Acho que ele deve ter aí mais uns 3 anos aí de vida, até 2 anos e meio, 3 anos, até o lançamento, até o anúncio do próximo sucessor dele, né? E é esperar, né, cara? Esperar aí pra ver, sempre ter bastante jogos bons, assim como tá saindo muitos RPGs bons, muitos jogos de aventura legais. Em termos de jogo, do que não foi anunciado ainda, o que você gostaria de ver? Eu gostaria de ver um Metroid pra ele, né? Pô, eu ia falar isso também. Eu gostaria de ver um Metroid. E creio eu que está sendo desenvolvida, porque ainda não chegou a época, não chegou a hora ainda de anunciar ele. Eu tenho muita fé que ele tá em desenvolvimento, o Metroid, né? É uma franquia que tem tudo a ver com o 3DS, né? E vamos lá. E a tua opinião, como é que fica referente ao 3DS? Bom, do que eu gostaria de ver É, sendo lançado, eu gostaria de ver um F-Zero, cara. é. Eu Esse acho. aí é para tanto a mesa quanto o portátil Então, mas tá você já precisando. imaginou? Eu acho que assim, um F-Zero, né? Porque já é um jogo, né, por si só, um jogo de corrida que ele já tem a perspectiva, né, Frenético. 3D. E a coisa da velocidade, eu acho que isso em 3D, né, 3D mesmo, né, ficaria, acho que fantástico, assim. É. É uma série que né, ainda não, a gente não viu nenhum dos dois. Aliás, faz um tempo já que a gente não vê, né? Desde o GameCube, o último, né? É verdade. Tá na hora já. É, É uma pausa muito grande, né? é uma O pausa próprio muito. Star Fox também, né? Ele deu um É verdade, Star congelou Fox legal. também desde o GameCube, o último original, né? É. E tem outras séries que eu gostaria de ver da Nintendo, por exemplo, tem uma série de RPG que chama Modern no Japão, né? Que aqui, né, nos Ah, Estados Unidos é sim. o Earthbound. É uma série que eu pessoalmente gostaria, mas eu não sei se o cara lá, o Ito lá, vai tá a fim de fazer mais algum jogo nessa série. Então, Tem aquela versão de Nintendo 64 que foi cancelada, né? Dele, né? é uma judiação. Aquilo eu fiquei na época É, esperando tanto aquilo. Não... seria épico também. É, Tudo é uma caixa de surpresa, né? Nintendo é uma caixa de surpresa quanto a vamos ver. isso. O cara, só a única coisa que me preocupa um pouco é que a gente não tá mais vendo o suporte dos desenvolvedores ocidentais, né? No 3DS. É, Praticamente só tá vendo dos japoneses. é. Uma empresa que eu gostava muito de japonesa, né, que eu gostaria de ver jogos deles, assim, pro 3DS, é a Konami, mas infelizmente a Konami tá meio parada ultimamente, né, tanto Sim, sim. para mesmo não só para Nintendo, mas para Geral, né? geral, eles estão fazendo o que hoje? Metal Gear e mas quase mais nada, né, de relevante.
É bem... E eles tinham as grandes, muitas séries legais, eu acho, né? as grandes empresas, eu acho, estão passando por muitas dificuldades, eu acho, Sim. financeiras. A própria Capcom em si, a antiga Acklan, né? A Acklan que fazia muitos jogos aí, quem se lembra a Midway, né? Foram empresas que acho que desapareceram, né? Nunca mais vi falar da Não, Midway, essas faliram, né? A né? Klein e a Midway já foram, já foram embora. Foram absorvidas por... Faz tempo. Eu não sei nem quem que tá dono desses direitos desses caras, mas eles fecharam faz tempo. Eu não sei quanto como foi, mas eu acho que a pirataria, eu acho que ela agrediu muito essa era que foi a do PS2, né? Acho que agrediu muito essas empresas, né? Acho que foi também, agregou um pouco a falência, né? O que eu também, mas sabe o que eu acho também é que a gente teve uma mudança muito forte de paradigma de jogo, acho na era do final da era do PS2 para cá, assim que a gente hoje, na verdade, se dá muito foco, ênfase, né, para esses jogos de tiro primeira pessoa, que os chamados AAA, Shooter. né, os shooters caríssimos aí, superprodução, né? E a verdade é, não, esses jogos são para poucos estúdios, né? Assim, a quantidade É, de gente que você precisa para fazer. Eu tava ouvindo falar de, assim, basicamente você precisa de um staff de 900 mil pessoas para fazer um jogo desse. E pois tem é, né, jogo cara? custando 100 milhões, né? Um negócio assim. Absurdo, Então, né, cara? Mais caro que a um produção de um filme, né? filme, então assim, não é mais para Qualquer empresa, né? qualquer empresa, né? Infelizmente. E E para fechar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira assim. Vamos pensar mais para o futuro ainda assim. O que você gostaria de ver no sucessor do Ah, sucessor do 3DS? é, Ah, assim, eu acho que eu gostaria de uma interface nova, assim, algo diferente, né? Porque as duas telas já é uma coisa que a gente já está vendo desde o DS, né? Eu acho que uma ideia nova, assim, de chamar o jogador, né? Eu acho que uma aham. ideia nova para isso aí, né? Eu acho que também a interface interna também, eu acho que eles devem mudar também, até para trazer algo novo, né? O nome também em si, né? Eu acho que vai ter uma grande diferença no nome, que eu acho que acho que tem que mudar, né? Entendeu? Vai Eu acho que ficar é uma muito. coisa muito massiva ali. Eu acho que você quer dizer o nome DS, é isso? Ou não? Disso que você está falando, de mudar o nome? Oi? Você está falando de mudar o nome da máquina, de não chamar a Mudar o máquina? nome DS em si, né? Tá, entendi. Isso, Eu acho que teve muita confusão, inclusive, né, com o 3DS. Muita gente achou que era isso, só mais uma versão do DS. É, é, isso, é verdade. E às vezes eu acho que seria muito melhor para eles usar número, eu acho, como a Sony faz, eu acho que fica muito mais claro, né? Assim, por exemplo, em vez de mais chamar simples, né? de Wii U, chamar de Wii 2. É, Né? Acho que fica mais claro para as pessoas, assim, que, tá, agora entendo, isso aqui a próxima geração, né? Mas mesmo porque o próximo já não, o 3D já é esse, né? Então, só se eles agregar uma outra funcionalidade a um DS novo, né? uhum. Tipo 4KDS. seria, seria algo bem estranho, né? Mas eu acho que eles vão mudar. Eu acho que eles já têm esse laboratório, esse novo prédio aí que a Nintendo construiu. Eu Aham. acho que tá trabalhando exclusivamente nisso, né? Eu não sei se você leu a última. A Nintendo tem aquelas reuniões dos investidores, né? A última foi agora Hum, em janeiro, fim de janeiro. E uma das coisas que o Ata falou quando ele estava respondendo uma das perguntas dos investidores é com relação ao hardware. E ele mencionou que os times de desenvolvimento de hardware dos portáteis e consoles foi unificado, né? Agora é um time foi só. unificado. A ideia é você ter uma plataforma. Não quer dizer que necessariamente vai ter uma máquina única, mas a ideia talvez é ter uma plataforma mais Que trabalha em conjunto, né? Eu que acho. trabalha em conjunto mais homogênea. Mas uma das coisas que ele mencionou, que talvez pouca gente prestou atenção, é que ele falou que daqui para frente
o hardware do Wii U vai ser a base deles para futuras máquinas. Uhum. Então, Legal. eu acho que a gente pode, inclusive, já esperar que o próximo portátil vai ser alguma coisa muito parecida em termos de capacidade com o que a gente tem hoje no Wii U, só que num formato portátil. Também acho. Acho que vai ficar um meio termo ali, né? É quase um Wii U de mão, né? Talvez Acho que ele não. não chegue a ser. E isso explicaria muitas Quase um coisas, Wii por U. Eles exemplo. chegam quase, né? Igual ali, o 3DS são quase um GameCube. Quase. Mas tá bom, né? É que também, assim, normalmente quando você Não, trabalha com portátil, você trabalha normalmente com resoluções menores, porque às vezes é muito caro você pôr é. uma tela de HD e tal. Acaba compensando, assim, você tem menos poder de processamento, mas por outro lado também você não exige Mais tanto da máquina. interatividade. É. Mas é isso, eu acho que estamos estourando o tempo, Isso. então vamos encerrar. Beleza, então. Aí ficamos aqui com o 3DS mastigadinho aí pra galera. Do É, início até os dias de hoje, né? isso. Semana que vem a gente vai cobrir o Wii U. Isso, é. Semana que vem a gente cobre o Wii U, né? Faz desde o do seu anúncio, né? De 2011 até os dias de hoje. Então, beleza. Então a gente espera vocês aqui na semana que vem.